Eu quero dizer que eu não queria ter perdido todo o retiro, mas não teve como ir nos dias que nós gostaríamos. Fui na sexta-noite, nós fomos aí em Marili. Foi um tempo muito bom de comunhão com os irmãos. Programamos voltar no sábado. Só que o Limiar tinha uma programação no sábado à tarde. Eu queria ir pela manhã. Só que a atividade da manhã da tarde me tomou a manhã e a noite. E eu voltei tão desgastado que aí eu programei hoje pela manhã, mas eu não tive condições, porque eu perdi o café lá, né? Então vocês imaginam a hora que eu acordei hoje, de tão cansado que estava. Mas eu fiquei acompanhando, um tempo precioso. Bom ver a igreja em comunhão, bom ver a igreja vivenciando esse tempo de alegria mútua, de brincadeiras saudáveis, de celebração conjunta. E me lembra um dia na minha vida que me foi muito marcante. Era abril de 2002, e eu estava numa igreja chamada Igreja Evangélica de Mísera. Igreja Evangélica de Mísera. Mísera é um bairro na Guiné-Bissau. E eu cheguei mais cedo, disseram, é bom a gente chegar cedo para garantir o lugar. Eu não sabia por quê, né? Tinha que chegar cedo para garantir o lugar, mas eu entendi. Me perdoe os nossos irmãos africanos, né? Mas mormente os da Guiné-Bissau, eles desafiam uma lei da física, que é 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, um banco desse, que dá para 5 pessoas, lá 11 pessoas sentavam naturalmente, né? Então você pode imaginar. E a igreja estava lotada, os irmãos foram chegando, e começou a celebração. E já nos preveniram antes, eu era de uma equipe de missionários ou de visitante a missionários, uma viagem missionária àquele país. E nos preveniram que aquela igreja, naquele dia, nós teríamos várias etnias e o culto teria vários intérpretes. Então, tinha gente traduzindo para vários dialetos, o Pepé, o Balanta, o Sonique, o Saracolê, o Fula, e aí, nossa, e tinha 4 intérpretes, 4 tradutores falando ali, aí um falando para nós em português, porque o português, os que falam português, lá tem o crioulo, né? E que o crioulo é a língua comum, e alguns falavam em crioulo, e havia tradução. Mas o que me marcou naquele dia, exatamente é o que nós estamos celebrando hoje. Eu gosto muito de música. E, de repente, eu estava ali, obviamente, sentado assim no banco, e eu ouço um... E aí eu volto, né, para ver o que barulho era aquele. Aquele barulho era o arrastado de pés, as sandálias no chão de um grupo de mulheres, que elas vinham cantando naquele estilo bem africano. Vinham cantando. E o arrastado da sandália era que dava o ritmo. Assim como a irmã aqui, celebrando com, né, a panderola e tudo. Era o E eles vinham cantando, elas vinham cantando. Se postaram à frente e continuaram cantando. Cantando a alegria de estar no caminho de Jesus, de ser liberto pelo Senhor, de fazer parte da família de Deus. Enquanto cantavam, aí uma delas vinha à frente, aí citava um versículo bíblico e dava uma palavra para a igreja daquele estilo bem africano e tal, e animando. Você que está triste, você é da família de Deus, você pertence a Jesus, você está no caminho de Jesus. Aí daqui a pouco cantavam mais alguma coisa, né, no dialeto lá, aí outra se levantava, citava um versículo bíblico e novamente falava aquilo. Aquilo me marcou. Várias línguas. Eu era um branco entre eles, imagina só, eu um branco entre eles. Várias etnias, culturas, uma só família. O povo de Deus reunido, celebrando ao Senhor, celebrando a glória devida ao seu nome. Isso só é possível na igreja de Jesus. Em nenhum outro lugar é possível essas coisas. O tema que vocês escolheram para o retiro foi uma família. Roseli, cadê o pessoal, Roseli? Uma família.
Agora, exatamente. E essa frase, ela tem implicações, pelo menos 3 elementos essenciais para a vida de uma igreja que quer prevalecer. Uma igreja que quer prevalecer, ela tem que estar atenta às verdades e a 3 elementos essenciais para que esta igreja seja viva, relevante e viva esta realidade. Em 1995 eu vi uma mensagem nesse texto e eu guardei 3 palavras. E como eu não estive esses dias, talvez essas palavras foram pregadas dentro desse tema e eu posso estar repetindo. E se eu estiver repetindo é porque Deus quer que você atente. E se for a primeira vez que você estiver ouvindo, Deus quer lhe chamar a atenção quanto a isso. Quais são os 3 elementos aqui nesse título? Primeiro, uma família. Uma família implica em quê? Unidade. Se uma igreja quiser prevalecer, ela tem que andar em unidade. Temos o mesmo Pai, o Deus eterno, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor, o mesmo Espírito, uma só fé, unidade. A família é o corpo de Deus, o corpo vivo de Cristo, no sentido de ser um organismo vivo, e esse corpo não pode estar, o pé andando separado do corpo, o olho estando separado do corpo, não, é uma unidade, nós precisamos ver isso. O sentido de um organismo vivo, um corpo indivisível, completo, devidamente ajustado e consolidado, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios. Esse corpo, organismo vivo, deve ser plantado na unidade da fé. Tá? Nós precisamos atentar para isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, você conhece o texto. Vamos começar no versículo 1. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só fé e esperança para a qual foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Unidade. E essa unidade se manifesta como? Primeiro, nós temos que ter uma unidade de fé, um conjunto de doutrinas que nós temos. Nós cremos nessas coisas e não abrimos mão dela. A igreja precisa ter um conjunto de unidade comum. E é isso que nos faz ser cristãos. Nós temos coisas fundamentais que nós não abrimos mão. Jesus Cristo é o Senhor. Só nele a salvação, pela graça. A Escritura é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Deus é o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, rege sobre todos. Jesus morreu por nós na cruz. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Ele está exaltado à direita de Deus. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Nós cremos no estado eterno, nós cremos no céu e no inferno, um conjunto de crenças. Unidade na fé, unidade de conduta. Uma pessoa que é cristão, ele vive segundo o padrão de Deus, como Paulo diz aqui, tendo em vista que você está em Cristo, então rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamado. Eu não posso dizer que sou cristão e agir como não cristão, não ter unidade de conduta. Um cristão, o seu padrão é o padrão de santidade. Nós temos o manual que é a Bíblia. E eu sei que quando pensamos nas pequenas famílias,
dentro do grande corpo de Cristo, alguns criam manuais para dizer assim, assim, mas o nosso manual é a Bíblia, e ela também é o nosso conjunto de doutrina, unidade de conduta e unidade de propósito. A unidade de propósito, promover o crescimento da igreja, para que todos sejamos maduros como Jesus. Então, qual é a primeira palavra? Uma só família? Unidade. Segunda coisa, de muitos filhos. Tá? É interessante que esse texto, a gente tem que voltar para o texto de Romanos 8 e 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A segunda coisa que vem, então, é a ideia de quantidade, muitos irmãos. Deus quer um corpo só, uma família, mas que esse corpo cresça em quantidade. A ideia de crescer, multiplicar, está desde a criação. Desde a criação nós temos o Senhor dizendo isso para o homem. E de alguma maneira, quando a gente vê Deus fazendo o pacto com Abraão, Ele diz também, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a ideia de continuar o que estava ali, o que Deus disse para Adão, no sentido de crescer, multiplicar, dominar a terra, abençoar a terra, o chamado mandato cultural, como é conhecido por vários teólogos. Abraão e sua descendência, eles abençoariam todas as famílias da terra. Isso implica em quantidade. E a ideia subjacente na grande comissão, quando diz, fazei discípulos de todas as nações, é o quê? É que aqueles discípulos sairiam e eles se espalhariam pelo mundo e eles se multiplicariam, seriam muitos e em quantidade eles transbordariam o reino de Deus. Eles espalhariam pelas nações o reino de Deus. Deus quer, então, que nós, como seus filhos, nos multipliquemos, muitos filhos. Uma igreja deve crescer também em quantidade. É interessante que a igreja em Jerusalém estava conformada com aqueles que creram. Eles eram uma pequena comunidade de 120 pessoas, que o Espírito Santo vem sobre elas e elas se multiplicam. Tem um acréscimo num único dia de quase 5.000 pessoas e aquela igreja cresce. Alguns dizem, alguns teólogos e estudiosos dizem que a igreja em Jerusalém chegou a ter cerca de 25.000, alguns até imaginam, ali, quando eu falo Jerusalém, cercanias ali, essas pessoas que eram contaminadas pelo Evangelho. Mas era isso que Deus queria? Não. Eles estavam acostumados em Jerusalém, até que Deus mandou, né? Tem Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A ideia de que eles deveriam multiplicar-se. E como a igreja fica ali em Jerusalém, aí tem Atos 8:1, veio a perseguição, e todos eles foram dispersos, ficando em Jerusalém somente os apóstolos. E quando eles iam por Samaria, pelos lugares, o reino de Deus ia sendo tomado. Esta é a ideia. Essa igreja, para ser uma igreja prevalecente, não pode perder a ideia de multiplicar-se em discípulos, multiplicar em quantidade, a fim de que as nações sejam alcançadas. Esta é a segunda implicação. A terceira implicação é semelhantes a Jesus. Então vamos guardar as palavras. Uma família, unidade, de muitos filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, você já sabe qual é. Qualidade. Qualidade. No reino de Deus, o padrão é elevado. Eu vou repetir isso. Você decidiu estar no caminho de Jesus? Você decidiu optar por ser cidadão do reino de Deus, quando decidiu romper com o império das trevas, quando permitiu que Jesus lhe libertasse do império das trevas e o transportasse para o reino do Filho do seu amor. Você quer e está inserido nesse reino, então para permanecer nesse reino, o padrão é elevado. Você não pode viver com as mesmas práticas que vivia antes.
E se você quiser ser reconhecido como cidadão deste reino, você precisa ter uma conduta diferente. Você tem que entender que o padrão é elevado, porque o padrão é ser parecido com Jesus. Tal pai, tal filho. Já ouviu essa frase? Tal pai, tal filho. Deus quer que seus filhos sejam tal qual Jesus. Esse é o padrão. Foi por isso que o Verbo se fez carne. Foi por isso que Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós víssemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ao vermos a sua glória, nós pudéssemos copiar a vida de Jesus. Na relação com o Pai, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Na relação com o Pai, Jesus diz assim: o Filho nada pode fazer sem o Pai. Ele vivia na dependência do Pai. Na relação com o Pai, o Senhor Jesus é submisso à vontade do Pai, e Ele ensina na oração dominical, né? Seja feita a tua vontade. E Ele mesmo, quando próximo à cruz, lá no Getsêmani, em Mateus 26, Ele diz assim: ó Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai não era que o cálice passasse, era que Ele tomasse o cálice. Quem quer permanecer no reino de Jesus precisa entender que tem que ser parecido, no reino de Deus, precisa entender que precisa ser parecido com Jesus. E quais são algumas implicações disso? Jesus é aquele que sabe se relacionar com o Pai, então. Ele sabe se relacionar consigo mesmo, ele não tem uma crise de identidade. Quando ele pergunta às pessoas quem dizem ser o Filho do Homem, ele não está tendo uma crise de identidade, ele quer que as pessoas reconheçam quem de fato é, porque ele sabe quem ele é, ele sabe para que ele veio, ele sabe qual é o seu propósito, ele sabe por que ele age. Quando chamam de glutão, quando o acusam de comer com pecadores, ele não tem crise de identidade, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. Quando o Simão responde assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz assim: bem-aventurado é Simão. É isso mesmo, eu sou esse aí. Eu sou o Filho de Deus. Ele recebe adoração como Deus, ele não tem uma crise de receber adoração como Deus, porque ele sabe que ele é o próprio Deus em carne. Ele não tem crise, ele sabe quem ele é. Ele é o Deus que está entre os homens para revelar a glória do Pai. Jesus, como este Filho de Deus, ele sabe também relacionar-se com o próximo. Mas vamos voltar aqui. Vamos pensar, relacionar-se com o próximo. E quando eu falo o próximo, ele está dizendo como se relacionar com os familiares, como se relacionar com os vizinhos, como se relacionar com aqueles que são amigos, mas como relacionar-se com os inimigos. E qual é o padrão de Jesus nessa relação com o próximo? Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o padrão. O padrão de Jesus nos nossos relacionamentos interpessoais, vou voltar um pouco à mensagem da semana passada, quem esteve aqui, é que eu ame o suficiente para confrontar, porque eu não quero o mal do meu irmão. Eu amo tanto que eu quero bem. Eu amo tanto que eu me importo. Eu amo tanto que eu posso até dar a vida pelo meu irmão. Eu amo tanto que eu me compadeço dele. Que se ele for assaltado pelos assaltantes da vida e ficar semi-morto, despido, à beira do caminho, eu olhe para ele com compaixão, eu me aproxime dele, eu pese suas feridas com azeite e vinagre, que eu o coloque sobre o meu animal, leve para um lugar de cuidado, pague a conta e me comprometa em voltar para buscá-lo. Lembra de Lucas 10?
quando Jesus diz assim: quem foi o próximo daquele homem? E eles responderam: foi aquele que agiu de misericórdia para com ele. Esse é o padrão. Que nós saibamos ter esse padrão. Ele mostra isso. E ele diz mais. Ele diz que a gente deve amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso é difícil demais. Porque o inimigo, aquele que nos persegue, o que a gente quer? A gente quer logo o julgamento de Deus. E a gente é muito fácil em colocar no inferno um que é inimigo e está agindo contra a vontade de Deus. Vamos ser honestos, amados. Que é assim que muitas vezes agimos. Mas quando Jesus diz, a lei está dito, mas eu vos digo, ame os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É muito duro. O padrão de Deus, portanto, quando a gente olha para Jesus, não é nada mais, nada menos do que a santidade. Ser parecido com Jesus em um mundo sem Deus implica algumas coisas. Você quer ver? Abra sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha a implicação de viver num mundo sem Deus e ser parecido com Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Primeira coisa, você não deve ser aquele que cede às suas paixões. As paixões carnais, elas vão existir, mas você não age segundo elas. Você é um contra-cultura nisso, porque os homens do mundo cedem aos desejos da sua carne. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, o mundo sem Deus vai dizer assim: esses são malfeitores, observando as vossas boas obras ou as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos da fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se Ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Que é isso? Fui chamado para quê? Eu estou praticando bem e estão me amaldiçoando, estão me caluniando, estão me perseguindo. Eu fui chamado para isso. Misericórdia. Pois é. Porque diz assim, olha, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, semelhantes a Jesus. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. No mundo sem Deus, você vai ser perseguido,
O mundo sem Deus, nós vivendo como cristãos, nós vamos ser injuriados. Jesus alertou para isso quando disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. O mundo sem Deus não suporta alguém parecido com Jesus, porque não suportou o próprio Jesus. Esse é o mundo sem Deus. Como filhos de Deus, devemos resplandecer como luzeiros no mundo. É isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, quando ele diz que nós devemos viver assim. Como filhos de Deus, nós devemos resplandecer. Começa no versículo 14. Filipenses 2,14, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Deus quer que nós vivamos parecidos com Jesus, ser um cristão de qualidade. Esse é o padrão de Deus. Quero terminar essa meditação fazendo-nos pensar. Eu fiquei feliz com o tema do retiro, mas eu quero agora que você reflita um pouquinho. Como eu disse, eu vi a mensagem do pastor Ramon e guardei, viu, Ramon? Tá? Deixando para trás, avançando, prossigo para o alvo, viu? Eu guardei a mensagem de sexta-noite. Quais as coisas que eu tenho que deixar para trás? Quais as coisas? Eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Como filho de Deus, no reino de Deus, eu tenho que deixar para trás as coisas do pecado, as coisas que faziam parte da minha vida longe de Deus. O que Deus nos chama hoje a pensar? Primeiro, eu queria que você refletisse um pouco. Você tem feito todo o esforço para manter a unidade da sua igreja? Você é aquele que diz assim: eu vou trabalhar em prol da unidade da minha igreja. Eu vou guardar o corpo de doutrina que a minha igreja crê. Eu vou guardar a conduta exemplar de um cristão, ter unidade de conduta. Eu vou guardar a unidade de propósito da igreja. Vou guardar. Em algum momento você vacilou nisso? Você, por sua conduta, por sua fala, você trouxe alguma divisão no corpo de Cristo, pensando nessa igreja? Hoje é o dia de dizer: Senhor, me perdoa, eu vou ver a unidade com a minha igreja. Manter a unidade. A segunda coisa que eu queria que você refletisse hoje é que nós precisamos seriamente pensar, eu quero pensar principalmente no último ponto. Nós vamos celebrar a ceia hoje. Como comunidade local, nós somos uma pequena família dentro da grande família, a família de Deus. Eu hoje, como membro dessa família, eu estou resplandecendo como luzeiro no mundo. Eu estou vivendo a unidade, crescendo em quantidade, mas resplandecendo em qualidade, de tal forma que a minha vida possa ser um impacto para o outro. As pessoas lá fora, ao olhar para mim, se tiverem que me acusar, vão me acusar de fazer o bem, não o mal. É assim, de eu viver em justiça, em verdade, em retidão. Ou eu estou parecido com o mundo? Que Deus, na sua graça, nos ajude a sermos parecidos com Jesus. Esse é o grande desafio. E é somente dessa maneira,
que nós vamos causar tanto impacto que as pessoas vão dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, esse está no caminho de Jesus, esse pertence ao reino de Deus. Que seja assim, para a honra e glória de Deus, que nós vivamos em unidade, crescendo como discípulos de Jesus e sendo parecidos com Jesus. Unidade, quantidade, qualidade. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, nesta noite, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem falado aos corações, não somente hoje, através dessa meditação, mas certamente o Senhor vem falando nesses últimos dias, quando, em preparação para o retiro, nós começamos a cantar Somos uma Família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Senhor, então, que no Teu nome esta verdade se manifeste de forma poderosa na vida dessa igreja. Pai, nós pedimos perdão quando alguma da nossa fala, da nossa conduta, veio e maculou a unidade da igreja. Pai, nós pedimos perdão quando nós não cumprimos cabalmente a grande comissão e estamos conformados em sermos tão poucos, quando poderíamos ser muitos mais. Crescermos em quantidade, fazermos discípulos de todas as nações. Ó Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes, na nossa conduta, nós não temos sido tão parecidos com Jesus. Por favor, Senhor, nos ajude para que vivamos em santidade, para que vivamos como sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, resplandecendo neste mundo. Nos ajuda para que, através da nossa vida, nossa palavra, tantas outras pessoas sejam alcançadas e sejam aproximadas de Jesus e reconciliadas contigo. Eu te peço por aquele meu irmão que tem fraquejado na sua fé, tem cedido a tentações, está frio no seu relacionamento com o Senhor, que hoje o Senhor, com a tua graça, o faça mesmo pensar como está o relacionamento contigo e como Jesus, se esse meu irmão, a minha irmã tiver numa crise de fé, ele saiba que é um filho amado teu, que o Senhor se importa com ele e que ele pode viver como filho teu, num relacionamento, Pai, de amor, um relacionamento onde a santidade faz parte. Ó Pai, nós te suplicamos que o Senhor nos ajude então a vivermos isso para a honra e glória do teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Edson.